E logo os astecas concentraram seus esforços na engenharia civil e na conquista de espaço habitável sobre a água. E para alimentar a nova cidade, os astecas iniciaram a construção sistemática das primeiras chinampas, que eram engenhosas ilhas artificiais feitas pela engenharia asteca, feitas na água do Texcoco, formada por camadas de lama, juncos e vegetação lacustre, fixada por estacas de salgueiro e madeira, que transformaram os pântanos estéreis em campos de cultivo altamente férteis e produtivos, capazes de sustentar a população em crescimento de Tenochtitlan. E eles dividiram Tenochtitlan em 4 grandes bairros tradicionais: o de Coepopan, Azcapotzalco, Motoyotla e Teupan, centrados ao redor do modesto templo inicial dedicado ao deus asteca Huitzilopochtli, estruturando as bases de suas organizações que dominariam a região no futuro. Porém, devido à sua geografia pantanosa, a cidade teve que viver inicialmente sob a sombra e a dependência política de potências estabelecidas antes, como os tepanecas, na qual os astecas se tornaram vassalos para se proteger dos coluas. E durante as décadas de 1330, 1340 e 1350, a comunidade mexica percebeu que sua sobrevivência ao longo prazo e sua projeção política na Mesoamérica Central iria ser exigida mais do que simples engenharias de subsistência e o pagamento de tributos onerosos aos seus suzeranos tepanecas. Era sim prioritário obter uma linhagem real legítima que os conectasse diretamente ao prestígio milenar da herança de Teotihuacan e de Tula. E diante dessa necessidade de sobreviver, os líderes astecas tomaram a decisão estratégica de solicitar a Culhuacan um governante de sangue real. E esse rei chega em 1376, quando o príncipe Colua, Acamapichtli, é coroado rei de Tenochtitlan. E ainda agora em Yucatán, nas terras maias ao norte, a Confederação Mayapã, em meados do século XIV, declinou totalmente. Em cerca de 1352, o clã Mixil se separa da Confederação, iniciando a fragmentação da Confederação Mayapã, iniciando a guerra brutal, fratricida, entre os maias. E em 1360, a dinastia Cocón é deposta e quase toda executada pelos seus inimigos maias. Mayapã foi incendiada e seus palácios e templos foram incendiados e abandonados. Os que sobreviveram do clã Cocón fugiram para a bacia do rio Hondo, iniciando a era de declínio final que seguiria até o século XVI, no qual as cidades maias voltaram a brigar entre si. E com o colapso da confederação, uma descentralização se iniciou, o que impulsionou o crescimento das cidades costeiras fortificadas e pontos estratégicos como Chichén Itzá, Tulum e Xcaret, que funcionavam como centros de redistribuição de mercadorias operadas por uma classe de mercadores altamente influentes e respeitados. E conforme o século XV se chegava, a civilização maia se estabilizou nessa descentralização, com Chichén Itzá, Tulum e Xcaret sendo as mais importantes do mundo maia, e indo à volta a Tenochtitlan, no lago Texcoco, no final do século XIV, eles ainda não eram aquele império asteca poderoso, mas ainda vassalo dos tepanecas, que em 1378 viu a ascensão do seu maior rei, Tezozomoc, que reinaria por quase 50 anos, até 1426. Tezozomoc
fez os tepanecas entrarem no seu auge político. Ele fez de grande parte do Texcoco sua vassala, seja por intimidação militar, diplomacia agressiva, de exigir reféns políticos das outras cidades, principalmente príncipes ou princesas, e com casamentos estratégicos para subjugar sistematicamente as demais cidades. Ele fez de Chataucan, Tenayuca vassalas e tomou uma parte das terras de Culhuacan para si, junto ao ascendente Tenochtitlan. E com a morte de Acamapatitli em por volta de 1391, o trono azteca foi assumido por seu filho Huitzilopochtli. Huitzilopochtli passou a estreitar laços com os tepanecas por meio de casamentos políticos altamente vantajosos, conseguindo a mão da filha de Tezozomoc, Ayunahuitli, o que reduziu a carga de tributos abusivos cobrados por Tezozomoc dos aztecas e garantiu preciosas concessões comerciais e territoriais a Tenochtitlan. E essa aproximação pragmática dos tepanecas permitiu que os aztecas respirassem e direcionassem suas energias para o seu fortalecimento militar e econômico nos primeiros anos do século XV. Além disso, os aztecas participariam como auxiliares das guerras dos tepanecas nas campanhas de expansão do rei Tezozomoc, o que fariam eles aprenderem como se batalhar ao estilo tepaneca e se adaptar ao estilo deles. Porém, no início do século XV, os Coluas começaram a resistir ao cerco político de Tezozomoc e do seu reino tepaneca, desencadeando as primeiras faíscas e rusgas entre os dois reinos, que passaram a travar uma onerosa guerra a partir de 1410, que isso acabaria em 1418. E durante esse início de século, com a flexibilização dos tepanecas, Huitzilopochtli garantiu uma grande fase de crescimento urbano em Tenochtitlan. As chinampas foram aumentadas para abastecer a cidade. E na guerra entre os tepanecas e os coluas, os tepanecas passaram a levar a melhor a partir de 1415. Porém, o rei azteca Huitzilopochtli não viu o fim da guerra, pois faleceu em 1417, sendo sucedido por seu irmão Ximalpopoca, e ele auxilia a vitória tepaneca em 1418, quando o rei Colua Itzitochtli é morto em batalha pelas forças de Tezozomoc, levando a derrota dos Coluas e a rendição da cidade perante o poder tepaneca. E isso transformou Tezozomoc em rei de todo o Texcoco e de todas as províncias da região. E em Tenochtitlan, Ximalpopoca recebe a permissão de Tezozomoc para construir um aqueduto de pedra que levaria a água dos mananciais de Chapultepec à cidade de Tenochtitlan, melhorando o abastecimento de água da cidade. E tanto essa estabilidade tepaneca teria fim em 1426, com a morte de Tezozomoc, que desencadeou uma guerra de seção entre seus filhos. Um deles se chamava Maxtlahuatl, que dividiu Tenochtitlan em duas em uma guerra civil contra seu irmão Tayatzin. Maxtlahuatl duvidou que Tenochtitlan estava apoiando seu irmão Tayatzin. Então ele marcha sobre Tenochtitlan, invade Tenochtitlan em 1427 e assassina Ximalpopoca, estrangulando o rei azteca em sua capital, debelando qualquer suposição de apoio ao seu inimigo, como ele duvidava. E ainda em 1427 ele consegue tomar o poder e se tornar rei tepaneca, mas isso seria bem curto,
pois esse assassinato causou uma revolta entre os astecas. E seu irmão, o irmão mais novo de Ximalpopoca, Izcoatl, o sucede e prepara uma vingança contra os tepanecas. E nisso ele reuniu-se em uma aliança com o humilhado reino Colua, junto a Taclopan, e articulou uma insurreição contra os tepanecas. E em 1428 eles marcham a Azcapotzalco, matam Maxtlahuatl e incendiam a capital tepaneca. E instalam Tayadzin como o rei vassalo dos tepanecas após menos de 10 anos de hegemonia. O trabalho de Tezozomoc foi pro ralo. Então é formada a tripla aliança entre Tenochtitlan, o rei do Colua, e Tlacopan. E assim nasceria o grandioso Império Azteca, que duraria um século e seria a mais grandiosa civilização mesoamericana e a sua última, na qual falaremos no próximo episódio. Estejam aqui para ver. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Fique com Deus.